A grande pergunta agora, galera, depois desse jogo aí, esse empate aí, né, de certa forma vergonhoso, muito chato, triste, né, deprimente do São Paulo contra o Alianza Lima, estar ganhando de 2-0 e deixar o time fraquíssimo Alianza Lima empatar ainda. A grande pergunta agora é o seguinte: o que fazer daqui para frente? Zubeldia, sai ou continua? Qual o planejamento da diretoria, inclusive com reforços? E esses jogadores aí, Luan e o Rian Francisco, galera, alguém consegue explicar por que o Rian Francisco sumiu, não tem oportunidade para jogar com tantos jogadores devendo lá no ataque? A gente vai comentar isso e muito mais nesse vídeo. Inclusive, o Arboleda passou por avaliação, a gente vai comentar aqui também, beleza, galera? E o planejamento da diretoria do São Paulo aí, que vamos ver o que eles vão fazer agora. Agora, falando em agora, o jogo de ontem do São Paulo, eu até comentei no vídeo de cedo, galera, que é o seguinte: o Ferreirinha não saiu porque cansou, né? Já estava planejado dele sair. O Ferreirinha era o melhor jogador do São Paulo naquele momento. Inclusive, o Ferreirinha acabou comentando que a saída dele ali talvez não tenha sido determinante para que o Alianza Lima empatasse. A verdade é que quando ele tira o Ferreirinha, o São Paulo perdeu ofensivamente. O Cicinho, olha só o que o Cicinho comentou, foi mais ou menos aquilo que a gente enxergou também. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, só para a gente reagir aqui também em cima do que o Cicinho falou aí no jogo aberto, beleza? Deixa eu colocar aqui. Calma o coração. Falar o que eu quero eu não posso. Tem uma limitação. Tem uma Chegou a limitação. mensagem do advogado. Tranquilo, Chegou a mensagem do advogado. Tá bom, vou segurar um pouquinho. Não, assim, o São Paulo, na verdade, foram dois tempos distintos, né? Um grande primeiro tempo e no segundo tempo acabou sendo desmontado por uma substituição. Eu acredito, e isso falando porque nós já jogamos futebol, Zubeldia, você pode enganar qualquer um, mas quem já jogou futebol, não. O São Paulo perdeu para soberba. Não adianta vir com essa historinha que a Ferreirinha foi substituído porque pode se lesionar. Então, se vocês já tivessem isso, substituiria no intervalo. Jogou mais 15 minutos, o Ferreirinha saiu antes do Barcos. Como que pode? Aí, então, é jogador o quê? De cristal que não pode jogar 90 minutos? Vem cá, os caras eles são preparados durante a pré-temporada, não adianta falar sobrecarga. O atleta profissional ele tem que jogar no mínimo 90 minutos. Se não aguenta jogar 90 minutos que se lesiona, então não pode ser jogador de futebol. E o cara bem, o Ferreirinha não pediu para sair. Você foi quem tirou, e a sua comissão, eu tô falando você, mas é você e a sua comissão. Por quê? Se você tira o Ferreirinha e coloca o André Silva e mantém um padrão ofensivo, porque o São Paulo estava ganhando a velocidade de uma equipe que era lenta defensivamente. Você destruiu o time e acabou chamando um adversário fraco para cima e acabou cedendo empate. Então, Zubeldia, eu coloco na sua conta. Tem jogadores limitados o São Paulo? Tem. O São Paulo sem Lucas e sem Oscar não vai ser campeão de nada. Essa é a minha opinião. Agora, Zubeldia, eu não vejo futuro contigo no São Paulo. Olha, não vê futuro com o Zubeldia no São Paulo. O que vocês acham aí do que o Cicinho falou? Concordo muito aí, viu, galera, com o que ele falou, porque assim, ontem também a gente comentou isso ontem, comentei hoje também, que a questão ali foi como se comportou depois. Ele recuou o time. E detalhe, né, os dois gols do Alianza Lima acabaram saindo lá do lado onde ele colocou lá o Wendel. Então assim, o São Paulo perdeu aquela força ofensiva. E é verdade, já que ele não quer usar um outro garoto da base, ele poderia ter colocado sim o André Silva lá na ponta esquerda, como já aconteceu em diversas vezes. Já que ele usa o Ferrarese na ponta, né, na lateral, a gente muitas vezes vê o Ferrarese jogando lá quase de um ponta, o próprio Cedric também fazendo isso, né? Então ele poderia ter feito com o André Silva, que inclusive tem mais uma capacidade. Só que o que o Zubeldia fez foi pela soberba mesmo. 2-0, time fraco, ó, vamos poupar o Ferreirinha, vamos tirar. Gente, vamos ser sinceros aqui, convenhamos, tá no começo de temporada, galera, 4 meses, nós estamos no começo de abril. Não é possível que esses caras não estão aguentando mais nada e que, assim, esse departamento médico de São Paulo, essa fisiologia, departamento físico do São Paulo, a gente tá no começo da temporada, não dá pra gente começar a falar, os caras não aguentam jogar 2 jogos seguidos. Pelo amor, né, gente? Convenhamos, os caras lá na Europa estão voando.
né? Agora vai chegando na metade do ano ali, daqui a pouco tem final de Champions League, onde chega a final da temporada lá na Europa, os melhores jogadores estão voando. Aqui os melhores do São Paulo estão no departamento médico. E é no começo da temporada, os caras jogaram 10, 11 jogos no Campeonato Paulista, gente. E já estão aí tudo contundido, 4, 5 jogadores. Difícil, galera, difícil realmente. E aí eu concordo aí com o Cicinho, perdão. O Cicinho que muitas vezes faz umas palhaçadas, umas polêmicas, mas aí eu acho que eu concordo com ele nessa fala. Eu quero saber a tua opinião, comenta aí também. E já não esqueça, galera, de deixar aquele like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Compartilha esse vídeo aqui nas tuas redes sociais. Aqui é como sempre, vamos São Paulo. Tamo junto, galera. Pois é, deixa eu atualizar aqui vocês sobre o Arboleda. O Arboleda que passou aí por exames médicos não teve lesão detectada. Ufa, menos mal. Só que assim, oficialmente, o jogador vai passar agora por aquele processo ali, né, de readquirir o tal controle de carga. É isso, né? Então, ele que vai ser liberado aí pelo departamento médico aí, pela comissão técnica, para voltar aos treinos. Como não aconteceu nada e foi mais uma precaução, eu acho que ele vai ser poupado no jogo de domingo aí contra o Cruzeiro no Morumbi, galera. O que vocês acham? Eu acho que isso aí vai acontecer, dele ser poupado. Mas que bom que não tem lesão então, né? Foi mais por uma precaução. Olha, eu ouvi uma teoria de que assim, tirou para poupar e acabou levando 2 gols, né? Então, enfim, só uma teoria muitas coisas que a gente assiste aí também nas redes sociais, né, galera? Tá aí. Gente, vamos falar um pouco aqui agora dessa questão de contratar. Como que o São Paulo vai fazer? Vai para o mercado, vai contratar? Precisa de volante? Precisa do que o São Paulo, na tua opinião? Na minha, pelo menos, tá, galera? Eu acho que é mais necessário o São Paulo ter um outro atacante. Aí você fala assim, Big, não precisa contratar atacante, tem o Rian Francisco. Só que o Zubeldia, para ele, o Rian Francisco não serve. Como não servia o Matheus Alves, como não servia o Lucas Ferreira, como não serve o Mike, como não serve o Negrucci, como não serve o Henrique Carmo, para ele não serve. E aí, como continuar com um treinador desse jeito, hein, galera? A verdade é o seguinte, gente. A pressão aumentou sobre ele. De novo, o jogo contra o Cruzeiro, você vê que o Zubeldia tá sempre com a corda ali no pescoço, entre aspas, né? Porque a cada jogo ele precisa provar, ele precisa vencer. Qual que é a ideia da diretoria agora? O trabalho continua. Internamente se fala, não, é um bom trabalho. É um bom trabalho até o próximo jogo. Uma derrota para o Cruzeiro será inadmissível para qualquer torcedor, para qualquer dirigente. Depois ainda que o São Paulo empata contra o Atlético Mineiro e dá uma sobrevida para o Zubeldia, você vai para o jogo no Morumbi contra o Alianza Lima, que é o sonho, o desejo, a cereja do bolo, que é o ápice do São Paulo numa temporada, São Paulo numa Libertadores. Aí o São Paulo pega no grupo times fraquíssimos, Alianza Lima, Libertad do Paraguai, do Paraguai, Tadieres, olha os times. São Paulo empata em casa, com um dos times mais fracos do grupo, com 2 atacantes, um de 40 e um de 41. Saiu um de 40, entrou um de 41, gente. São Paulo tomou um gol com o atacante lá, o Guerreiro, lá na área com 40 anos de idade, 41. Nada contra a idade da pessoa, mas como jogador, esse cara não tá nem aguentando andar praticamente. Já, mas ele entrou para exatamente com ele dentro da área. Não foi ele que fez o gol, lógico, mas empatou o jogo. Então, vamos lá. O Zubeldia e a diretoria. É assim, é uma tristeza, na verdade, uma coisa ruim o que vocês fazem com o Rian Francisco. Eu não sei se é uma ordem dessa diretoria do São Paulo, mas o Zubeldia levar o garoto para todo jogo relacionar ele e não usá-lo. Faz o seguinte, vocês estão com medo de mandar ele pro Sub-20? Porque vocês fizeram isso com o Mike, fizeram isso com o Henrique Carmo. Qual que é o problema, então, de vocês devolver ele lá pro Sub-20? Pelo menos lá ele vai jogar, vai manter o ritmo de jogo. Com o Igão, vocês fizeram. Não foi esse? Será que esse é o planejamento do São Paulo? Ou será que é só deixar o garoto só treinando para vir um time europeu e levar? Se esse é o problema. Qual que é o problema de... Então manda ele de volta lá pro Sub-20, pelo menos lá a gente vai ver ele jogando e fazendo gol a rodo. E lá ele mantém o ritmo. Aí quando ele estiver preparado, traz ele.
Porque o Rian Francisco, até o momento agora, ele não é nem terceira opção. Não é verdade que o Zubeldia fala, não, porque na frente tem o Caleri, na frente tem o Rian Francisco, tem o André Silva, o Rian Francisco ainda precisa ter calma, tudo dele é precisa ter calma. O torcedor do São Paulo que precisa ter calma com o Zubeldia, porque ninguém aguenta mais. Olha só, galera, quando você vê ali, por exemplo, o Caleri se arrastando em campo, até mesmo o Luciano, você olha pro Rian, por que o Rian Francisco não pode jogar? E você olha, o menino tá lá no banco lá. Qual que é o problema de colocar ele pra jogar 10 minutos, 5 minutos, pelo menos 5, cara? Tenha hombridade, Zubeldia, pelo menos 10 minutinhos. Qual é o medo de você colocar esse garoto pra jogar, cara? Que covardia é esse? Que medo, sabe? Que teimosia é essa? E só colocou o Lucas Ferreira e graças que o Eric foi embora, porque você não colocaria o Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira, em uma partida, ele jogou mais do que o Eric aí em toda a temporada que passou pelo São Paulo. O Lucas Ferreira ontem mostrou que tem condições de jogar. E se tiver coerência, quando voltar Lucas, Oscar, que eles também ganhem a posição dentro de campo, jogando, não pelo nome. Que eles joguem mais do que o Lucas Ferreira para merecer a vaga. A gente gosta do Lucas, do Oscar, a gente tem esperança com eles, esperanças, né? Mas com o Lucas Ferreira em campo ontem, um garoto de 18 anos com muita personalidade, a gente viu que fica um time mais enérgico, mais veloz, um garoto que arriscando chutes de fora da área, sem medo de tentar nada. Então é isso que o São Paulo precisa. Né? Eu faço essa observação, galera. Eu não sei vocês. Eu tenho certeza que vocês fazem também, porque vocês são inteligentes pra caramba. Vocês estão sempre comentando aí o que a gente vê no dia a dia do São Paulo, no dia a dia dos jogos. Viu, galera? E assim, o último vídeo que a gente fez, pô, só comentário massas de vocês. E sabe o que é mais legal? É o respeito. Quando tem um assim que vem ofendendo, sabe? Como se a gente não soubesse de nada, ali, ó. O cara nem vê. O cara é bloqueado, ele tá mandando só mensagem pro vento aí. É isso que acontece aí. Então, quando tem a galera aqui de respeito, essa galera que corresponde com a gente trata da mesma forma. Então, isso é legal aqui entre nós. É esse respeito, essa troca de, sabe, essa sinergia entre nós. Por isso que eu agradeço demais vocês que apoiam o canal. Tamo junto sempre. E olha só, quando esse treinador, ele abdica de usar um garoto só porque ele tem 18 anos, que é o Rian Francisco, mas ele prefere deixar o Caleri com seus 31 se arrastando em campo. O Caleri não dá nem pra gente falar da raça dele mais, da entrega dentro de campo. Pessoas que assistiram o jogo falaram assim, não é mais o Caleri. Quem foi ontem lá no estádio, não é mais o Caleri tá diferente. Por que o Caleri tá diferente? Não é? Será que ele quer sair? Será que estão devendo pro Caleri? Agora tem várias teorias, são questionamentos que a gente pode fazer, não tem problema nenhum, galera. A gente se perguntar. Não é proibido perguntar, será que está devendo para ele? Será que ele quer sair? Será que ele está machucado? Será que ele está com preguiça? O que está acontecendo com o Caleri? Não é mais aquele Caleri. O Luciano é aquele mesmo, a gente já conhece. O futebol do Luciano é esse. Às vezes sobra uma bola, ele vai lá e chuta e guarda. É esse futebol do Luciano. Mas o Caleri já se entregou mais. Então, para esse time melhorar, galera, eu acho que precisa de mais juventude. E por que não pode ter o Luan nesse time se eles estão atrás de um volante? Qual o problema, Zubeldia? A diretoria do São Paulo também, galera, deve intervir nisso aí, deve chegar junto ali e falar, o Zubeldia tá aqui o Luan, cara, a gente não tem como trazer reforço agora. Ontem era um jogo e Libertadores se ganha como? Jogando com muita raça quando não tem técnica. Se o São Paulo faz 2-0 e ele começa a tirar a ponta e colocar lateral, você poderia tirar ali, de repente, até mesmo o Marcos Antônio, que estava jogando muito ali como meia, estava bem ofensivo, recua com o volante, se tivesse o Luan, por exemplo, ali, mas o Luan não está em forma ainda, né? Tem essa, galera. Teria outro? Tem o Negrucci. O moleque está preparado para jogar, por que não pode jogar? Tudo bem, nem acho que o Negrucci seja pelo menos ainda não, talvez não seja um grande jogador, mas há outras opções também, não precisa deixar lá jogador lá que tá andando em campo o tempo todo. E foi isso que aconteceu ontem, o São Paulo perdeu pela soberba, por achar que já tinha vencido o jogo, isso vai na conta do treinador. E o treinador, ele precisa olhar, né, as escolhas dele, ele precisa olhar pro São Paulo, não pro umbigo dele. O atacante tá mal? Tira, coloca outro, cara.
E o Rian Francisco hoje ele está encostado no São Paulo. Esse garoto, se fosse do Palmeiras, ele já estaria valendo aí, ó, no mínimo uns 30, 40 milhões de euros. Ele já teria feito pelo menos uns 3, 4 gols aí no profissional e estava super valorizado. A mídia toda ia estar babando, dizendo, ó, o fenômeno, Palmeiras está sempre revelando mais um que vai para a Europa. Agora no São Paulo aí, o menino fez um gol no Campeonato Paulista, o prêmio que ele ganha é não entrar nunca mais, é sumir. É sumir, é isso que ele ganha. Aí ele ganhou um minutinho aí, nem lembro que foi contra o Sport. Um minutinho ele entrou, faltando um minuto para acabar o jogo. É a piada do Zubeldia. Agora, quando a gente fala de reforços, galera, como eu já falei para vocês, qual que é o planejamento dessa diretoria aí? O planejamento deles. Se vão continuar com o Zubeldia ou demitir o treinador, para mim, é aquilo que a gente sempre fala. Eles estão esperando um deslize de 1, 2 jogos seguidos aí para justificar a demissão do Zubeldia. O que eles não querem fazer é demitir um treinador vencendo. O cara não é unânime lá no São Paulo. Agora, falar de reforços, ainda falo. O São Paulo merece, carece, precisa urgente, na minha opinião, de um atacante diferente. Se não vai dar chance para o Rian Francisco, precisaria contratar. Mas vai contratar quem agora? Não tem como. As janelas todas fechadas. Fechou ontem, né, dia 10, a janela estadual, que poderia contratar jogadores que jogaram aí os estaduais pelo Brasil. Agora a janela só abre em julho, no dia 10 de julho. Então agora não vai ter como contratar. Você pode fechar, deixar tudo acertado. Que eu acho que é o que a diretoria tem que fazer, tem que se mexer. Não deixar para quando chegar em julho eles começarem a negociar, porque aí o cara só chega no final da janela, só em setembro. São Paulo geralmente acontece assim. Vocês sabem como são as janelas de transferências no São Paulo, né, galera? É sempre ali, ó, sempre 2, 3 meses se arrastando para fechar com um jogador que vira uma novela, né, e uma novela gigantesca. Então, o que eu penso, já começa agora a observar, que eu acho que o scout do São Paulo dificilmente está trabalhando para isso, que é uma demora danada, mas para trazer lá no meio do ano, trazer um jogador para o ataque também. Ou vai ficar só com Caleri e André Silva? No domingo, por exemplo, o Zubeldia vai ter que fazer o quê, galera? Ele vai ter que usar o Rian Francisco no segundo tempo. Por que ele vai ter que usar o Rian Francisco no segundo tempo? Vocês sabem, né? Porque o Caleri não vai jogar. Tá suspenso, foi expulso contra o Atlético Mineiro. Mas assim, eu vou dar um chute aqui, galera, e eu acho que vai ser quase certeiro, a gente vai conversar depois. O que ele vai fazer? O André Silva, ele vai deixar jogar até o último minuto. O que ele pode inverter o Luciano, colocar o Luciano lá para jogar de falso 9, ele vai deixar o André Silva. Quando faltar os minutinhos finais ali, ele pode entrar com o Rian Francisco. Por quê? Ele não confia no Rian Francisco. Talvez a gente não vê também, galera, como o Rian Francisco está treinando. De repente lá, ele acompanhando o treino, vê que o Rian Francisco não está preparado na cabeça dele. Mas para nós que vimos o Rian Francisco nos campeonatos do Sub-20, a gente viu ele nos jogos do Campeonato Paulista, você fala, pô, o moleque tem condições de jogar. Por que ele não entra? Por que ele não entra? E quando pergunta isso na coletiva para o Zubeldia, ele sempre fala, não, tem que ir com calma. Olha, Zubeldia, a gente tem que ter calma com você. Com os jogadores, a gente está tendo calma. A gente está tendo calma com o Lucas Ferreira, a gente está tendo calma com o Matheus Alves. O torcedor do São Paulo está tendo calma com essa diretoria omissa, fraca que a gente tem, né? Bando de barderneiros, essa que é a realidade. Uma diretoria que, inclusive, não é transparente em nada, né? Então a gente está tendo calma com esses caras aí, que aumenta a dívida do São Paulo, todo ano cresce, que só traz jogador encostado. Então a gente está tendo calma com essa diretoria. Por mais que a gente não quisesse, mas a gente tem calma com essa diretoria. A gente tem calma com o Zubeldia, a gente tem calma com os jogadores. A gente está tendo calma com todo mundo no São Paulo, essa que é a realidade. Nós somos torcedores pacientes. E se a gente cobrar, reclamar, chiar com algum jogador, e não tem problema nenhum. Até porque o torcedor ele paga para torcer para o São Paulo. Já lançou a camisa número 2 aí, ó, a listrada, tá todo mundo atrás da camisa. É o torcedor que patrocina, que banca o São Paulo. Mas a gente continua tendo paciência com essa comissão técnica também, com essa diretoria, né?
Logicamente que os problemas do São Paulo não são só dentro de campo, né, galera? Fora de campo nem se fala. Mas lá dentro de campo, na hora que é para trazer uma felicidade pro torcedor, tá decepcionando sim. Gente, já são 5 jogos, tá? Que Caleri, Luciano, os caras não fazem um golzinho. Ontem o jogador que fez os 2 gols foi o Ferreirinha. Caleri e Luciano estão aí a 5 gols, 5 jogos sem marcar. Esses caras têm mais que obrigação de marcar gol no próximo jogo. O Caleri não vai marcar mesmo, não vai jogar. Não é isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente comentar aqui, galera. Meu amigo. Eu já falei do Arboleda, né? Ah, tem uma informação aqui também. O Lucas Ferreira, galera, olha só, hein? O Lucas Ferreira, esse é o super reforço, né? Já falamos aqui, né? O super reforço aí que a Superbet fala que vai trazer. A gente só espera que esse super reforço não seja o super encostado lá agora, mais um super encostado que vem da Europa, porque agora os caras compraram essa ideia de super. Queremos um jogador em atividade, não um jogador que venha para ficar no DM. Recado aí diretamente para a diretoria, para a Superbet. Tragam então o super reforço, mas que seja super mesmo, não super encostado. Pelo amor, hein? Olha, é só vocês ver se é coincidência. Arboleda ontem sentiu 33, Oscar 33, Lucas 32, Luiz Gustavo é um outro problema, né? Tudo bem, mas 38, né? Só os jogadores mais veteranos no São Paulo. E são os principais jogadores. E o Luiz Gustavo, já falei aqui pra vocês, né? Ele tá em repouso. Só daqui uns 8, 9 dias aí que ele vai ser reavaliado aí pelo Departamento Médico do São Paulo e lá do Hospital Albert Einstein também. Mas falando do futebol, são os jogadores veteranos encostados, assim também, que hoje estão no departamento médico. Então, trazer mais veterano da Europa ou de qualquer lugar para cá é um risco grande nessas contratações. Então, galera, do Lucas Ferreira, o Lucas Ferreira tem multa baixa para times brasileiros, tá? A multa é de 40 milhões de reais, isso mesmo, aproximadamente aí, ó. Quanto? 7 milhões de euros. Tá aí uns 40 milhões de reais. Então, assim, acho que é isso, mais ou menos, né? 40 milhões de reais. Então, se de repente algum clube aqui do Brasil, Flamengo, ou Palmeiras, ou Atlético, enfim, Cruzeiro, os endinheirados aí, Bahia, quisesse comprar o Lucas Ferreira, depositar a multa, logicamente, se o jogador quisesse ir assinar contra o clube, só pagaria a multa. Tá? E o que eu apurei aí também é que o São Paulo vai sentar nos próximos dias aí com os representantes do jogador para dar um aumento, uma valorização aí pro jogador, porque agora vocês sabem, né? Agora pode ter certeza que a Europa vai vir babando para cima desse Lucas Ferreira, não tenha dúvida. E essa é a hora da valorização do jogador para que o São Paulo ganhe uma baita grana com ele lá na frente. Olha, gente, se esse cara tá no Flamengo ou no Palmeiras, porque assim, como lá eles colocam para vender e eles não vendem barato, lá eles colocam para jogar e vende caro, cara, era no mínimo aí uns 35, 40 milhões de euros. No mínimo. No mínimo eles iam ganhar muita grana. Então o São Paulo tem que ter também essa força de negociar. Não pode vender o Lucas Ferreira, por exemplo, o que fizeram com o William Gomes. E olha só, vocês viram que o William Gomes comentou numa entrevista recente lá em Portugal? Ele até cansou de esperar as oportunidades, porque assim, os outros sempre falavam para ele, pô, esperar o momento, esperar o momento. Ele falou que é difícil de acreditar nessas pessoas, porque sempre falavam para ele esperar o momento nunca chegava. Então ele, ele decidiu sair, obviamente, ele entendeu que no São Paulo não ia chegar o momento também. Então assim, às vezes promete aí também para esses garotos aí, Rian Francisco, prometendo e nunca chega a hora do garoto. Então é isso, só atualizando vocês aí do Lucas Ferreira, né, para que o São Paulo não venha de repente perder esse garoto aí de graça aí no futuro próximo, lembrando que a multa para times do Brasil aqui, 40 milhões de reais, bem baixa para a realidade do futebol, tá? Mas ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2028 e a multa aí para clubes do exterior é bem maior. Beleza, galera? Então vou encerrando por aqui, forte abraço, tamo juntos aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, como sempre aí, ó, vamos São Paulo, tamo junto.